Lições diárias de um curso em milagres. Gente, hoje é a lição 170. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Mas eu quero fazer um convite. Nós temos um grupo toda quarta-feira, 9h30 da manhã. Esse grupo se reúne online, tá? E esse grupo faz as lições juntas. A gente estuda o livro juntos. E agora vamos ter o grupo presencial. Às 9h45 da manhã no Campo Comprido. Então, quem tiver interesse, chama a gente aqui, que a gente vai estar junto, tá? Então, a rede está entrando e a gente vai fazer a lição 170. Alô. Alô! Não há crueldade em Deus e nem em mim. Ainda bem, né? Mas Mas há gozação na gente, né? há quem contradiga. Ó, vamos mandar Tá um recadinho para a Vanilda, que ela disse que vai processar nós duas, porque a gente falou o santo nome dela em vão. E a gente tirou sarro dela e a Vani... a Vani fofinha. A Vani estuda um curso de milagres também, né? Vanilda! E ela tá nos nossos grupos de UCEM, tá? Então ela vai ter que perdoar a gente estar falando do santo nome dela em vão. Vamos lá. Lição 170. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar, pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue, para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim, o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isso. Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Parece que atacas o inimigo que estás do lado de fora, que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro. Um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te da paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça de que realmente és. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque, e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor. Pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo. Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E os deuses exigem que aqueles que o adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los,
A punição severa é um quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo exatamente como é. Devolverá tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar, que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus. Pois o medo é amado por aqueles que o idolatram e o amor agora aparenta revestir-se da crueldade. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no inimigo, do medo, e a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. Ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber, e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chama de Deus. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim, o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez, tu o deixas lá e retornas a um novo mundo sem a carga desse peso. Um mundo contemplado, não através dos olhos do medo que não vem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora, os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Agora tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos, e os teus atributos dados pelo teu Criador te são, enfim, devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a tua paz. Somos santos, porque a tua santidade nos libertou. E damos graças. Amém. Amém.
Não há crueldade em Deus nem em mim. Isso que, olha, fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas Nossa, armas e só então perceberás que é falso. Só falta dizer assim, caramba, parem de ser burros, né? eu já disse que é só amor, que é só alegria, e vocês estão se preocupando. Se preocupar não é amor e alegria. Eu tava. E é uma coisa interessante, realmente, quando a gente começa a ver o outro como salvador, como começam a vir companhias poderosas pra gente. Como as pessoas começam a entender o desejo de Deus. Porque todo mundo quer amar e ser feliz. É uma coisa tão impressionante isso. E quer amar e ser feliz de verdade. E a gente tá vendo assim, mas cara, o pessoal tá se julgando demais. Não, Deus não pode ser assim. Se até teu melhor amigo acolhe os seus piores erros e diz você vai melhorar, o que Jesus não faria? E Deus é muito mais do que o melhor amigo compreendendo você. Ele é a extensão plena do amor. Ele nem titubeia, mas será que isso, né? Exato. Ele está lá. E ele não tá nem E eu acho aí para a forma que a gente fala, para como a gente vê as coisas, porque ele não julga. Eu tenho uma amiga que ela tem uma religião, não vou falar religião aqui, porque já vão saber quem é, né? E eu falei do avatar, vamos dizer, dessa religião dela. Eu falei que eu gostava dele, mas fiz uma brincadeira, assim, era uma piadinha. Tipo, mas pra mim foi tão carinhoso, eu achei que era uma coisa tão legal, assim, era íntimo. Eu me senti muito íntimo desse mestre dela. E ela ficou chocada com a forma que eu falei, assim, quase como se fosse um pecado, né? Eu fiquei pensando, gente, eles não estão nem aí. Ao contrário, eles querem que a gente se divirta, que a gente os ame, que a gente veja que estão na missão. Eles querem que a gente se aproxime deles. O que eu acho interessante é que a gente pensa assim, nossa, se eu tenho todo o amor, eu não preciso de mais ninguém. Mas é um presente que a gente dá ao amor. E a alegria se expande do Mestre Ascensionado, porque nós somos um com Ele. Exato. Quando Ele vê que você está feliz e alegre em estar com Ele, Ele estende esse amor. Ele não vai falar assim, ah, meu Deus, em vez de falar, sei lá, Yeshua falou Jesus, em vez de me chamar de amor, me chamou de Buda. Em vez de me chamar... Eles estão no amor. Eles estão no amor, eles não julgam, eles só querem que você se aproxime. E que você tenha a intenção de se aproximar em amor e alegria. Sim, eu quero estar em amor íntimos, né? Íntimos teus. Íntimos. E eles são, porque eles estão na nossa mente o tempo todo. Exatamente. A gente vai ter que fazer, a gente vai ler, mas eu não sei se você quer desligar essa live, a gente começa outra, capítulo 15. Desligaremos. Desligamos e começamos de novo? Então tá. Desligamos e nos falamos na sequência. Tá bom. Então, boa lição para vocês. Que amanhã seja um dia sem crueldade. Nem crueldade animal, hein, gente? Sem que amanhã estejamos todos iluminados. Que todo mundo escolheu o amor. Daí a gente não precisa nem ficar brincando nessa. Tchau.